Vai nos ministrar a palavra, nós vamos orar por ele. Amém? Estende a sua mão aqui. Pai, nós agradecemos a Ti pelo dom precioso do Senhor na vida do nosso querido Tony, Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de tê-lo aqui conosco, Senhor. Um dia o Senhor trouxe de longe e está aqui, tem sido sempre uma grande bênção para nós. Nós louvamos a Ti pelo dom e pedimos que a palavra que o Senhor tem colocado em seu coração seja liberada com graça, com poder, e abre os nossos ouvidos também, nos dá a graça de sermos atentos e responsivos, e possamos responder à altura aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta manhã aqui. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia esse, ó. Concorda? É um bom dia hoje? Antes de compartilhar uma palavra com os irmãos, eu quero falar de uma semana muito especial que vai começar domingo que vem. Nós vamos ter a nossa Semana da Família, que é aquele tempo que a gente dedica todos os dias de uma semana a falar sobre família, a estar em família, a conviver com famílias. Então começa domingo que vem, dia 30 de outubro, e vai até o dia 6 de novembro. Eu quero que você pegue o seu celular agora. Estranho, né? O pastor pediu para pegar o celular. Pega seu celular e vê um aviso que você acabou de receber. Você acabou de receber um folder aí. Ô irmãos, pega o celular aí. Ô Jesus. Se não recebeu, você pode conversar com a Thaís ali, ela incluir seu nome no grupo de avisos da congregação. Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Eu queria que você enviasse esse folder pelo menos para 3 pessoas que você conhece. Inclusive não cristãs, não convertidas ainda. Nós estamos crendo que esta semana pode ser uma semana de abençoar famílias da cidade. Amém? De chamar famílias da cidade para acolherem o que Deus pensa sobre a casa delas, sobre a família delas. Vou te dar um tempo. 3 pessoas, pelo menos. Achou aí, não? Alô? Está saindo? Estão me ouvindo? Queria lembrar um testemunho muito precioso para vocês, que nós temos uma família aqui nessa congregação, cujo casal estava separado há muito tempo, e foi durante uma semana da família que Deus fez um milagre no coração da esposa, no coração do marido, e eles que já estavam separados, divorciados, voltaram, casaram de novo, com o mesmo marido, com a mesma esposa, e estão entre nós. Então eu queria animar você a considerar essa Semana da Família uma semana de bênção, de milagres, uma semana de atender ao coração de Deus. Os irmãos sabem que família está no coração de Deus, certo? A gente não defende família porque a gente é direita ou esquerda. A gente defende família porque o nosso Deus criou a família. E nós somos coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Amém, amados? Então nós vamos defender a família, vamos promover, vamos divulgar o que Deus pensa sobre a família. Mas eu vou continuar falando. Nós vamos continuar falando, promovendo e animando a igreja a viver o que Deus pensa sobre família. Amém, amados? Mandou aí? Pelo menos para 3? Durante a semana você pode mandar para mais gente. Manda para os seus colegas de trabalho, manda para as pessoas da sua família, da sua parentela, pode mandar. Inclusive, no sábado, que é dia 5 de novembro, o evento que está aí na Semana da Família, no dia 5 de novembro, é cada família convidar uma família ainda, que não conhece Jesus ainda, que não é convertida ainda, para estar em sua casa, para você compartilhar com essa pessoa o que Deus pensa sobre família.
E nós queremos incentivar os irmãos a neste sábado, dia 5 de novembro, quando você receber uma família, se você sentir isso de Deus, se Deus conduzir assim, convida essa família para uma casa de paz. E a partir daquele dia você passa 8 semanas com aquela família, ministrando o evangelho para ela, para que Deus alcance aquela casa. O que vocês acham desse desafio? Assim? Assim? Amém? Não amém? Vou ver. Tudo bem? Amém, igreja? Agora eu vou começar a palavra, que tem a ver com isso. Acho que vai ser bem importante a gente conversar esta palavra nesse momento. Eu nem vou dar o título dessa palavra ainda. Vamos construir aqui juntos essa palavra e depois a gente vê que título a gente dá para ela. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12. Espírito Santo, que seria de nós sem a Tua presença dentro da gente? Que seria de nossas reuniões se o Senhor não estivesse no meio de nós? Que bom que o Senhor está aqui. Espírito Santo, assume o controle agora de cada um de nós, de nossas mentes, nossos corações, e que a Tua palavra, Senhor, não saia de mim, mas saia do Teu coração para o meu coração e o coração dos meus irmãos. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 12, 38 diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Esse texto muito intrigante, especial, ele nos remete à cruz de Cristo, mas fazendo referência a uma situação do Antigo Testamento, vivida pelo profeta Jonas, você conhece. E nessa última leitura de Jonas, ficou muito forte no meu coração. Que experiência diferente, única, que Jonas viveu. E aí Jesus, quando fala da sua cruz, nesse momento de Mateus, ele está falando para pessoas resistentes. Se você ler o capítulo 12 todo, você vai ver algumas situações que mostram isso. Por exemplo, no versículo 2, os fariseus estavam querendo pegar Jesus em alguma contradição, e aí falam: é lícito fazer o que seus discípulos fazem no sábado. Depois eles querem falar mal de Jesus de novo, e falam que Jesus, no versículo 24, Jesus expulsa demônios por Beelzebu. Eles falam coisas terríveis. E aí eles, nessa situação de versículo 38, eles falam, não porque eles gostariam de conhecer Jesus, mas porque eles estavam afrontando, confrontando, resistindo Jesus. É como se dissesse assim: mostra um sinal aí para a gente ver se você é você mesmo. E aí Jesus reage, dizendo: olha, tem um sinal que vocês já receberam e que vocês vão receber. Já receberam em Jonas e vão receber quando isso acontecer comigo. E esse é o sinal que vocês vão receber. É esse o sinal que eu quero que vocês se satisfaçam com ele. E que sinal é esse que Jesus está falando? Veja, em primeira instância, o sinal é o que Jesus diz no próprio texto. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele está se referindo à morte dele. A crucificação, morte e posterior ressurreição dele nesses 3 dias.
Quero já dizer para os irmãos que por mais que Deus possa realizar sinais milagrosos e maravilhosos, que aumentem a nossa fé, que confirmem a nossa fé, não há sinal mais poderoso de Deus para a humanidade do que a cruz de Cristo. Eu queria muito saber se você concorda com isso. Você concorda com isso? Porque se eu creio nisso, eu já tenho o suficiente para permanecer na minha fé, para amar a Deus, para crer que o que Ele fez por mim é suficiente, para crer que Jesus foi Deus e é Deus encarnado, que viveu como homem, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e é o Senhor. Já não preciso mais de nenhum outro sinal. Os outros sinais vêm e seguem aqueles que já creem, aqueles que já estão firmados no centro do Evangelho, que é a obra de Jesus na cruz. Então, longe de nós esteja essa atitude de ainda querer confrontar Deus, dizendo: Senhor, será que é? Será que não é? Faz isso para a gente acreditar. Senhor, faz isso para ver se a gente concorda com você ou não. Não, a gente já concorda, a gente já crê, porque a gente já enxergou Jesus na cruz. Amém, amados? Não há sinal mais poderoso do que esse. Agora tem outra coisa peculiar. É que o contexto para quem Jesus fala em Mateus 12 lembra muito o coração de Jonas quando ele foi profetizar para Nínive, que é uma coisa inusitada. Eu quero te lembrar aqui algumas coisas a respeito do livro de Jonas, da situação que ele viveu. Acompanha comigo, não distrai não, tá bom? Vamos construir o pensamento aqui. Primeiro eu quero te falar da cidade. Nínive era a maior cidade do seu tempo. Nínive tinha 120 mil habitantes. Ela era uma fortaleza. Ela tinha uma muralha em volta dela que dava para caminhar carruagens em cima. Era uma cidade muito difícil de ser invadida, de ser destruída. Nínive era conhecida pela sua grandeza, pela sua força, pela sua soberba. E nessa sua soberba, aquela cidade assíria, ela tinha a fama de ser extremamente perversa e cruel. É interessante que o profeta Naum descreve a cidade de Nínive como uma cidade de morte e de crueldade extrema. Quando o exército daquela cidade invadia outros lugares, saqueava, conquistava, eu tenho até receio de falar, mas só para vocês entenderem a maldade de Nínive, eles matavam seus inimigos de formas cruéis, queimavam vivos, empilhavam corpos para proclamar sua força, sua vitória e seu poder. Então, de fato, Nínive era uma cidade má, grande, forte, na sua força, no seu poder. Tudo que os homens podiam fazer para tornar aquela cidade forte, eles fizeram. E nessa maldade, nessa soberba, estavam tão absurdamente distantes de Deus, que faziam tudo que era terrível aos olhos de Deus. Não fazia parte do povo de Deus. Inclusive, se tornaria inimiga do povo de Deus. Tudo bem, o cartaz cai, mas a visão permanece. Amém? Fica tranquilo, é só o ventilador. Então, só para os irmãos entenderem que quando Jonas se nega a pregar arrependimento em Nínive, ele não estava fazendo isso sem alguma razão, entenderam? Eu acho que qualquer um de nós, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho algumas coisas que fazem parte dos pecados dos homens, que me causam muita ira, muita raiva, muita indignação, coisas que são feitas contra crianças, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade. Então imagina aquilo que você mais repugna, aquilo que você mais tem nojo, aquilo que você odeia. Aí Deus fala para você: vai lá e prega para essa gente que faz isso que você odeia. Deu para entender mais ou menos a situação? Porque hoje, apesar de eu estar introduzindo aqui o tema falando de Jonas e Nínive, o que eu quero falar mesmo é do coração de Deus. Mas vamos lá.
Então era essa cidade assim, que o normal seria destruição total. O destino esperado de Nínive seria o mesmo destino que Sodoma e Gomorra tiveram. Mas aí Deus, na sua indescritível misericórdia, antes de lançar a destruição sobre Nínive, Ele chama um companheiro, um profeta, e diz: eu quero que você vá lá e pregue para eles, porque eu quero salvá-los. E esse profeta, indignado, se opõe veementemente a fazer essa tarefa. E é no mínimo engraçado como Jonas tenta resistir a Deus, porque Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que era o sentido completamente oposto, numa distância enorme. Era como se ele dissesse assim: eu não vou fazer isso e você não vai me convencer. E aí os irmãos conhecem a história. Aí Deus começa a trabalhar com Jonas. E eu fico encantado com Deus de novo. E eu vou ter que transitar entre Deus e Jonas aqui o tempo inteiro. Apesar da minha palavra estar certinha aqui na ordem. Mas eu acho que eu vou ter que misturar por causa do que está no meu coração. É impressionante que Deus não desiste de Nínive. E não desiste de Jonas. E Deus caminha com Jonas na teimosia dele. E aí Jonas pega aquele barco, ele foi ao porto, sabia que tinha um barco saindo para uma cidade. Eu pesquisei, se não me engano, são 4.000 quilômetros de distância, Tarsis de Nínive. Acho que Jonas pensou assim: Deus não vai conseguir me levar daqui para lá, 4.000 quilômetros. E aí Deus manda uma tempestade, o barco quase estava naufragando, Jonas dormindo. As pessoas do barco percebem que aquela situação estava acontecendo por causa de Jonas, e pergunta: quem é o teu Deus? Clama ao teu Deus para ver se ele nos livra. E Jonas, para não perder, para aquelas pessoas não morrerem, aquele naufrágio não acontecer, ele fala: tá bom, então me lança ao mar. Pelo que a gente vai ver Jonas dizer no capítulo 4 do livro de Jonas, Jonas estava preparado para morrer, só não queria fazer a vontade de Deus. Guardou essa frase? Não. Morrer ele podia, só não podia fazer a vontade de Deus. Ele vai dizer isso 2 vezes no capítulo 4. É melhor que eu morra. Então ele estava disposto a morrer. Ok, me joga no mar, mas para Nínive eu não vou. Eu não sei se você vai descobrir alguma coisa do nosso próprio coração em Jonas. Eu descobri um monte no meu próprio coração. Que Deus tenha piedade de nós. Para Nínive eu não vou. Pode me jogar. Só que quando acontece aquela situação toda no barco, pois não é que Deus usa aquela situação toda e as pessoas do barco creem no Deus de Jonas? E se a gente olha toda a história de Jonas na perspectiva de Deus, rapaz, Deus vai conseguindo vencer o tempo todo. Deus faz algo fantástico o tempo todo, usando a situação terrível de Nínive e o coração terrível de Jonas. Mas Deus vai salvando nesse rastro de resistência, porque Ele é misericordioso. E o quanto Ele é misericordioso. E aí vocês conhecem a história? E Deus fala lá com o peixe: ô peixão. Só um parênteses, porque eu sou biólogo, já ouvi algumas pessoas questionarem isso. Eu vou falar com um biólogo agora. Posso falar com um biólogo? Olha, a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia tivesse dito que o pequeno Jonas engoliu o grande peixe, eu teria acreditado também. Você entendeu? Acho que você não entendeu. Entendeu? Tá mais ou menos? Vou explicar de novo. Tem gente que não acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas se a Bíblia diz que ele foi, ele foi. E a nossa fé tem que ser assim. Se a Bíblia tivesse dito que o pequeno Jonas engoliu o peixe, a gente acreditaria também, tudo bem? Esse é um biólogo cristão falando. Fica tranquilo. Agora, chama lá Deus o peixe, e o peixe tem que fazer a viagem que Jonas provocou o peixe ter que fazer. Mas o peixe obedientemente faz a viagem, carrega Jonas, e Jonas faz uma oração clamando a Deus por misericórdia.
Uma oração lindíssima, em que Jonatas está dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim, vai. Eu acho que ficou meio tensa a situação lá no estômago do peixe, ou sei lá onde o peixe guardou ele. E aí o peixe vai e coloca Jonas aonde Deus mandou ele colocar. E é interessante os detalhes, porque Nínive era uma cidade que precisava, o texto diz, de 3 dias para ser percorrida. Isso lhe diz alguma coisa? Jonatas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. E a cidade de Nínive, para ser salva, precisava de 3 dias para ser percorrida. Tem algum sinal aí? Creio que sim. Então agora eu quero lhe falar sobre alguns aspectos de Jonas, que são muito humanos. E são, graças a Deus, completamente opostos ao coração de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Não. Vou dizer o porquê você tem que dizer aleluia. Porque Deus é muito melhor do que o homem. Fala aleluia. Isso. Glória a Deus. Deus é melhor que eu. Agora você dá glória a Deus, né? Deus é melhor que você. Deus é melhor que toda a humanidade. Deus é infinitamente melhor. Olha só. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque Deus salvou Nínive. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não dá vontade de rir lendo esse texto? Mas eu vejo uma coisa aqui que eu quero lhe mostrar. Jonas confiava mais na percepção dele do que na vontade de Deus. Jonas queria mesmo que a vontade dele fosse feita, mais do que a vontade de Deus. E para Jonas só tinha um sentido: pecado, condenação, destruição. Mas agora estamos diante de um Deus que é completamente justo e é completamente misericordioso. Jonas não aceita a porção de misericórdia de Deus, ainda que conhecendo ela. E ele, nessa teimosia dele, ele fala: Deus, eu quero morrer, porque você não fez a minha vontade. Você já se percebeu, amado irmão, assim com essa teimosia, quando Deus quer fazer alguma coisa e a gente acha injusto, ou não adequado, ou não ideal, e a gente fica teimando com Deus? Deixa eu te falar uma coisa que eu tenho descoberto. Toda vez que a gente teima com Deus e insiste nessa teimosia, uma vontade de morrer nasce na nossa alma, porque não tem jeito de vencer Deus. Eu vou repetir isto, porque eu creio que essa é uma das causas de muita vontade de morrer, muita depressão, muito desgosto pela vida. É quando Deus está querendo conduzir a vida de uma pessoa de um jeito, mas essa pessoa resiste a Deus, resiste a Deus, resiste a Deus, quer fazer diferente dele, e para ela o que Deus está querendo é completamente terrível. E eu tenho aqui inclusive casos que eu poderia te contar, mas não vou contar porque são de pessoas, e quero preservar a identidade delas, de pessoas que já passaram pela minha vida, no meu ministério, e claramente, de tanto elas se oporem à vontade de Deus, ao caminho de Deus para elas, elas chegaram num momento de pânico, de depressão e de tentativa de autodestruição. Mas o nosso Deus é Deus de vida e não de morte. O nosso Deus é Deus de salvação, mas é importante a gente concordar com a vontade de Deus. E deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui, ó. O vento obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. Os ímpios do barco reconheceram Deus. O peixe obedeceu a Deus.
Pasme. Você lembra da planta que vai nascer daqui a pouco aqui no capítulo 4? E que Deus manda um verme para matar a planta? Eu vou te falar, presta atenção, está me ouvindo? O verme obedeceu a Deus. E o profeta? Eu estou me sentindo meio pior que verme agora. Faz parte da natureza humana essa resistência à vontade de Deus. Que não faça parte dos renascidos em Cristo. Que a gente conheça a vontade de Deus e goste do que Deus gosta. Jonas não estava gostando do que Deus gostava. Deus gostava da salvação, da misericórdia, da clemência, como ele mesmo diz, da benevolência. Jonas aqui estava gostando do juízo, da ira, da condenação. Não presta. Vamos gostar do que Deus gosta. Segundo aspecto sobre Jonas. Leia comigo, continue a leitura aí, versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Alô? O que Jonas estava sentindo agora? Que Deus tentou livrar ele? Tentou não, conseguiu. Fala a palavrinha aí. Desconforto. Tomara que o Espírito Santo consiga falar, porque eu posso não conseguir. Então Jonas estava sentindo um desconforto. Deus fez crescer a planta. Continuando aí o verso 6 no finalzinho. Jonas, pois, o que fez? Se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si de novo o quê? Rapaz, que cara chato. Eu quero morrer o tempo inteiro, né? Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas se alegrava no conforto, mas não se alegrava no serviço. Será que nós não temos essa tendência? Quando Deus manda alguma coisa que nos causa conforto, o que fazemos nós? Nos alegramos? Sim ou não? Claro. Por favor, eu acho que ninguém vai ficar. Deus manda para você. Falar coisa simples, um colchão melhor do que o que você tinha. Naquele você dormia 1 hora por noite, nessa você vai dormir nesse colchão 8 horas por noite. Você vai ficar triste? Você morava numa casa de 1 cômodo, Deus te dá uma casa de 3 cômodos, você vai ficar triste? Você dirigia um Fusca, Deus te dá, sei lá o que aí, uma BMW maravilhosa, você vai ficar triste. Se tu ficar triste, dá para mim que eu resolvo. A gente se alegra com o conforto. E Deus estava trabalhando com Jonas, querendo revelar a Jonas o coração dele, porque a situação de Nínive estava resolvida. Deus conseguiu. E agora Deus estava tentando trabalhar com Jonas. Ô Jonas, você está alegre, porque a planta te cobriu a cabeça e você agora está confortável. Mas como, Jonas, você pode, eu vou falar de mim, como, Tony, você consegue ficar confortável enquanto as pessoas estão morrendo? Enquanto o pecado das pessoas está produzindo a destruição delas? Como você ainda é capaz de ficar confortável quando o seu coração, Tony, não ama as pessoas ao ponto de buscá-las nas suas mazelas? Nós temos a tendência, irmãos, de ficarmos confortáveis e alegres
quando Deus nos manda conforto, mas quando Deus nos envia, a gente desfalece. E só desfalecemos porque não reconhecemos a misericórdia e o amor de Deus. Porque o nosso Senhor, e daqui a pouco eu falo mais disso, Ele não veio à terra para uma vida confortável. Quando você olha para a cruz, não tinha conforto, não tinha nenhum benefício ali. Ali só tinha esvaziamento. Ali só tinha sofrimento e dor. Mas Ele fez isso. Não por causa da alegria do que Ele estava fazendo, mas da alegria que estava proposta para Ele, que obedeceria, e Ele veria o fruto do penoso trabalho seu. Nós somos chamados, meus irmãos, a não precisar de conforto para estar alegre. Meu Deus, como eu queria ter ouvido o amém do meu povo. Nós somos chamados, meus irmãos, a não precisar de conforto para estarmos alegres. Nós somos chamados, meus irmãos, para servir ao Senhor na proclamação do Evangelho, mesmo que isso nos traga desconforto. Jonas se alegrou no conforto, mas se entristeceu no serviço. Interessante que há duas orações em Jonas. A primeira ele diz: Deus me livra. Na segunda ele diz: eu não gostei do que você fez. São orações autocentradas. Ele está pensando nele o tempo inteiro. Isso é próprio da natureza humana. É muito gostoso quando você insiste em oração coletiva, porque a gente é muito abençoado pelas orações mais altruístas que as nossas. Eu tenho feito parte de vários momentos de oração coletiva, e é muito gostoso como Deus me fala quando os irmãos começam a orar e chorar pelas pessoas. E eu sou abençoado, obrigado, Senhor, por essas orações não autocentradas, essas orações centradas no teu coração, que me abençoam e me livram de mim mesmo. Jonas aqui está fazendo orações: livra-me, e não gostei do que você fez. E eu já me vi fazendo essas duas orações muitas vezes. Talvez não tenha usado as mesmas palavras, mas no meu coração tinha as mesmas intenções. Primeiro, pedir alguma coisa ao Senhor para mim. Segundo, dizer: Senhor, pera lá, a tua vontade está esquisita. Que o Senhor nos leve a outra realidade. Por último, a respeito de Jonas. Olha o verso 9 e 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, irmãos, por favor, leia esses versos agora, 10 e 11, com muita atenção. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Olha só. Tornou o Senhor a falar com Jonas: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Qual é o problema de Jonas agora? Deus fala, o tom que Deus usa aqui é um tom que eu vejo, tom de espanto, de perplexidade. Jonas? Meu profeta? Você está tendo compaixão de uma planta que você não se envolveu em nada para que ela existisse, e você não tem compaixão de 120.000 pessoas? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo a nossa tendência de amar mais as coisas do que as pessoas. Preservamos coisas, cuidamos de coisas, gastamos tempo com as coisas, cuidamos de carro. Eu não estou falando que tem problema cuidar do carro, tem que cuidar de tudo que Deus deu, tá bom?
Mas eu só queria que a gente agora deixasse a palavra, somente a palavra, clarear nosso próprio coração. Cuidamos do carro, cuidamos da casa. Certa vez estava evangelizando em uma casa de pessoas com bastante recurso financeiro. E o evangelho alcançou algumas pessoas da casa e depois outras pessoas começaram a chegar. Um belo dia, ou melhor, um triste dia, eu cheguei na casa e havia um plástico sobre o tapete. Porque as pessoas da casa estavam com medo de sujar o tapete. Depois daquele dia, parece que Deus retirou a graça daquele lugar e o trabalho acabou. Outra feita há muito tempo atrás, cheguei para um irmão, tinha acabado de comprar um carro muito bonito, ele era muito cuidadoso. E eu falei: querido, preciso de carona para 3 irmãos. Você pode dar? Ele olhou para mim e disse: Tony, não dá, porque 3 pessoas vai pesar muito o carro e pode estragar o amortecedor. Mas ele já estava amortecido e não percebeu o coração dele. Nós não fazemos isso, claro. Essa igreja é muito generosa. Mas eu queria que a gente guardasse isso no coração para tomar cuidado. Porque nós estamos falando de colheita 2025 e 2025 está chegando. E eu queria que a colheita chegasse antes de 2025. Estamos falando de abrir a casa para pessoas. Estamos falando de Semana da Família. Estamos falando de alcançar perdidos, de amar pessoas e está na hora da gente amar mais pessoas do que coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Guardem o que vou dizer para vocês. As coisas não serão tiradas em algum momento. Difícil dizer amém para isso, né? As coisas não serão tiradas em algum momento. Mas se nós ajuntarmos tesouro no céu, ninguém poderá nos tirar isso. E sabe qual é a única coisa que existe na terra que pode se juntar no céu? É gente. São pessoas. E Deus confronta o profeta que era enviado a pessoas. E ele sofre porque a planta morreu. Aliás, isso é muito atual. Porque é impressionante o que os homens estão fazendo hoje em relação à planta e animal, é ou não é? É um negócio assustador, né? Hotel para animal, spa para animal. Psicólogo, meu, tem isso? Não, aí já é escandaloso. Psicólogo para animal? Mas é um animal também. Não, porque você não vai entender o bicho. Que estranho, isso eu não sabia não. Tem uma onda de desvalorização da vida, ainda que o discurso é em favor da vida. Pessoas que defendem que devem proteger animais, mas não protegem crianças. E o nosso chamado como igreja é para a gente investir o nosso tempo em gente, não em coisas. Temos que simplificar as coisas para abraçar mais pessoas. Vou repetir. Temos que simplificar as coisas para abraçar pessoas. Casas mais simples, carros mais simples, geladeira mais simples, para caber mais coisa. Se comprar picanha, vai caber uma só. Mas se comprar... Nossa, eu ia falar um nome aqui que vocês não conhecem de cara. Eu vou falar, só baiano sabe o que é. Tem que comprar chupa-molho. Tu sabe o que é chupa-molho? Eu não sei o que é não. O que é chupa-molho, bem? Ah, é costela? Ih, virou chique. Na Bahia, chupa-molho era carne de pobre. Porque é uma carne barata que chupa o molho, entendeu? Fica com o sabor do molho. Então pode botar que fica bom de qualquer jeito. Mas agora ficou chique o negócio, é costela. Fala uma carne, panceta é barato não? Tá bom, tem uma pessoa especialista que está dizendo que é. Então compra mais panceta e vai andar junto no parque para queimar depois. Vamos simplificar a geladeira para caber mais e trazer mais gente. Será que os irmãos estão entendendo? Não, irmãos, as coisas são menos importantes. Agora eu quero com muito mais paixão e zelo, eu quero falar de Deus, o Deus de Jonas. Que Deus!
maravilhoso. Não cabia na cabeça de Jonas salvação para Nínive. Infelizmente, essa polarização política tem levado muito crente a falar de outros com tanto ódio, com tanta ausência de misericórdia. Mas o nosso Deus nos chamou para pregar para qualquer tipo de pessoa e amar todas elas como Ele amou. Essa era uma nação que se levantaria contra Deus e o seu povo. Mas Deus escolheu enviar salvação para essa cidade. E sabe qual é o problema? Jonas não conhecia a misericórdia de Deus. Misericórdia, irmãos, que ele fala no versículo 2 do capítulo 4, és Deus misericordioso e clemente. Misericórdia é amar profundamente, é ter afeição terna, é mostrar favor. Mas a definição que mais me chamou a atenção é a tradução da palavra a partir da sua etnia no português, que é o latim. A palavra misericórdia vem da junção de duas palavras, miséria e coração. Então a gente pode dizer que misericórdia é quando a miséria de alguém toma o coração da pessoa ao ponto de essa pessoa se mover para resolver essa miséria. Entendeu? É quando a situação terrível do outro não me traz repugnância, me traz inclinação. Deus se inclina a nosso favor. Dá para imaginar um negócio desse? Mesmo que a gente tenha as nossas práticas que são contrárias à natureza de Deus, à santidade de Deus, Deus ainda assim, por causa da sua misericórdia, Ele se inclina a olhar a nossa miséria, Ele vem a nosso favor. E eu estou me referindo agora a Jesus Cristo na cruz. Eu estou me referindo a essa proclamação de misericórdia extrema de Deus, que é quando Deus desce, encarna-se em Jesus Cristo e vai para a cruz, numa explosão de misericórdia. Enquanto Jonas estava dizendo, não perdoa essa gente, eu vejo Jesus lá na cruz dizendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas agora Jonas estava dizendo que Deus devia matar aquele povo, porque o povo estava matando outros. Mas aqui agora eu vejo Jesus dizendo, Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Mas Jesus está dizendo assim, eles estão me matando, mas tudo bem, pode perdoar. Que tamanha é essa misericórdia? Que tamanha é essa compaixão de Deus? Que Ele olha para as coisas terríveis que nós fazemos, e ao invés de dizer, vou para longe de você, Ele diz, estou inclinado para você. E se a gente olhar a justiça de Deus, é claro, Ele devia condenar, Ele devia nos lançar no inferno. Mas o que a gente não entende, eu não entendo pelo menos a respeito de Deus é 100% justo, e Ele é 100% misericordioso. E por alguma razão a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ah, se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados. Ah, se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados. Não é, irmãos? Mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. De vez em quando eu penso na salvação enorme que me alcançou em Cristo, eu fico pensando, meu Deus, eu estou vivo ainda. Eu não devia estar vivo. Eu já pequei demais. Por que eu estou vivo? Sabe por que eu estou vivo, irmãos? Eu vou ler para você por que eu estou vivo. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido.
porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Aleluia. Sabe por que a gente acorda de manhã? Não é porque a gente tomou os remedinhos no dia anterior. Não é porque a gente está se alimentando bem, fazendo atividade física. A gente acorda todos os dias, porque antes da gente acordar, as misericórdias do Senhor se renovaram. Aleluia. Não tem fim. Aleluia. Poderia falar muito disso agora, hein? Ou melhor, podíamos adorar muito agora, né? Grandes são as misericórdias do Senhor. Isso quer dizer que por maiores que sejam as misérias da minha vida, a inclinação do coração de Deus a meu favor é ainda muito maior. E esta é a razão de não sermos consumidos. Então podemos aplicar isso a olharmos as pessoas. Devemos usar de misericórdia como nós recebemos misericórdia, amém? Olhar para cada pessoa e apesar da sua miséria terrível, a gente pode, como o nosso querido Jesus, se inclinar para essas pessoas e lhes mostrar o caminho da misericórdia, que é o sinal da cruz de Cristo. 3 dias morto, 3 dias no seio da terra, para nos tirar do inferno e nos levar para junto do Pai. Aleluia. Lindo quando a gente vê Jesus dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Segundo ponto sobre Deus: Deus não mede esforços. Deus não precisa de conforto, porque o amor de Deus é suficiente. Deus não precisa de conforto. Isso não é uma boa notícia? Deus não precisa que eu prepare para Ele uma situação agradável para Ele vir em meu favor, porque por causa do amor de Deus por mim, mesmo que a situação para Deus seja terrível, ainda assim Ele vem e Ele se inclina. E como eu sei disso? Eu sei disso por causa da obra de Jesus. Eu pergunto para os irmãos: qual é o lugar mais confortável para Jesus? O céu ou a terra? Responda só para me ajudar aqui. O céu ou a terra? O que Ele escolheu? O que havia na terra? Sabe o que tinha na terra? Miseráveis. Por que Ele escolheu a terra? Não havia nada confortável aqui. Não havia bem-estar para Deus na terra. Um monte de porcaria, um monte de confusão, um monte de briga, um monte de guerra, um monte de pecado, nenhuma coisa boa. Mas Ele olhou para a terra e Ele viu o motivo. Qual o motivo dele sair do conforto do céu? Eu e você. As pessoas. Mas talvez a gente já se considere um pouquinho menos miserável. Mas somos todos miseráveis sem Cristo, não é? Todos estávamos encerrados na desobediência. E então Deus pôde nos usar da misericórdia dEle com todos nós. Amém ou não? Não havia nada favorável aqui. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para que o amor de Deus esteja tão vivo, tão cheio no nosso coração, que a gente não precise de conforto para amar, porque amar já é a razão de fazer algo. Entende? Amar. Ele nos amou. Então agora somos chamados a fazer o mesmo. Mesmo que amar seja desconfortável. A encarnação foi desconfortável. Agora o que dizer da cruz? Os discípulos esperavam que Jesus se assentasse em um trono. E era escandaloso então para eles que a última cena que eles viram Jesus antes da ressurreição não foi o trono, foi uma cruz, um lugar de vergonha, um lugar para malditos.
E a única menção que fizeram dele como rei foi uma chacota, colocando uma coroa de espinhos, dando um pedaço de pau como cetro e vestindo ele com alguma coisa para lembrar a capa de um rei. Mas isso não tinha conforto nenhum. Tinha açoite, tinha pancada, tinha cuspe, tinha escárnio. Mas lá estava o nosso Senhor andando no seu caminho, tinha um sacrifício completo. Por que ele fez isso? Diga comigo João 3,16. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele amou. E eu gosto muito de repetir isto quando prego sobre o amor de Deus. Eu acho que João estava escrevendo João 3,16 e ele não conseguiu achar as palavras certas. Porque Deus amou o mundo e ele tentou descrever e não havia condição de descrever o amor de Deus com palavras. Então ele escolhe descrever o amor de Deus com uma cena, com um fato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando estava preparando essa palavra, eu senti no meu espírito que essa palavra seria ouvida, talvez pela internet, por pessoas que ainda não conhecem a misericórdia de Deus. Então eu quero falar a essas pessoas agora. O Deus perfeito e dono de toda a riqueza escolheu se aproximar da gente para nos dar uma segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Foi assim com Nínive, é assim conosco. Você vai ver na sua trajetória de vida quantas segundas, terceiras, quartas oportunidades Deus dá. Por favor, aproveite antes que se esgotem as oportunidades. Não quero trazer peso nenhum sobre você, mas só quero te avisar que esta mesma cidade foi destruída cerca de 100 anos depois, porque apostatou da fé. Aquelas pessoas que se converteram não ensinaram sobre isso aos seus filhos, e se foi a oportunidade. A gente precisa aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. E Deus está nos dando a oportunidade hoje de crer no seu amor, na sua misericórdia, para a gente ir a Ele e ir às pessoas e dizer amém, sim, a misericórdia do Senhor. Por último, a respeito de Deus. Aliás, deixa eu te falar só uma coisa, só quero te lembrar isso, ó. Deus enfrentou o pecado de Nínive. Deus enfrentou a resistência dos pecadores que estavam no barco. Deus enfrentou as resistências de Jonas. Ou seja, alegre-se com o que vou dizer, nada impede Deus de exercer misericórdia e de dar a segunda oportunidade. Amém, amados? Por último, Deus ama as pessoas e não as coisas. Tem uma cena, um pouquinho antes, no texto que Francisco leu hoje, no começo. Em Mateus 4,8, você se lembra? Quando naquela tentação que Jesus passou, Satanás se apresenta com 3 tentações, e uma delas é que Satanás mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus não se prostra, e Jesus afirma por que não se prostra. Porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Agora você acha mesmo que Jesus seria atraído pela glória das riquezas do mundo? Quando Ele veio aqui para resgatar pessoas? Jamais. Jamais. Deus ama pessoas e não coisas. Deus deu a Jesus para salvar as pessoas. Mesmo que a gente não tenha coisas, Ele não tem problema de nos receber. Aliás,
Se envolver com pessoas traz riscos, viu, irmãos? Muitos riscos. Você se lembra de Jesus se aproximando do leproso? Qual o risco Jesus tinha? Hein? Por que as pessoas não se aproximavam de um leproso? Porque tinham risco de pegar lepra. Por que Jesus se aproximou de um leproso? Aí você vai me dizer, porque ele não pegava lepra. Mas eu vou lhe dizer outra coisa. Porque ele amou mais as pessoas do que as coisas que essas pessoas tinham ou não tinham. Não era importante para Jesus o que estava na vida daquelas pessoas mais do que elas mesmas. Então Jesus pôde sentar até com pecadores ricos. Tudo bem. Porque Jesus não estava de olho na riqueza dos pecadores. E em quem ele estava de olho? Nos pecadores. Então nós podemos ter essa mesma atitude do nosso Senhor, de nos envolvermos com pessoas na pobreza ou na riqueza, com coisas ou sem coisas, com coisas terríveis que oferecem risco, ou com coisas boas que podem oferecer benefício, mas não é por causa das coisas que as pessoas têm ou não têm. É por causa do amor de Deus pelas pessoas. Amém, amados? Por favor, olhe o que diz sobre a misericórdia de Deus, Efésios, capítulo. Não precisa abrir não, só escute. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus nos alcançou, irmãos? Porque Ele é rico. Mas rico de quê? Riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Ele nos viu mortos, miseráveis, mas Ele veio até nós. Eu gosto muito de uma história que virou filme, é uma história verídica, a história de Schindler. Quantos já assistiram ou leram a história de Schindler? A lista de Schindler. A lista de Schindler. Eu não me canso de assistir. De vez em quando eu falo lá em casa, temos que assistir Schindler de novo. O que fez Schindler? Ele foi esvaziando suas riquezas a fim de comprar judeus para trabalharem em sua fábrica e não serem mortos pelo movimento nazista. E a cena mais linda do filme para mim é a última cena, quando ele chega para o judeu que ajudou ele a fazer tudo aquilo e fala: eu podia ter feito mais. E ele olha para a mão e ele percebe que tinha um anel, foi a única riqueza que tinha lhe restado, porque ele investiu tudo para salvar pessoas. E ele olha para o anel e ele, muito agoniado, quantos são aqui? Mais um, dois, não lembro agora quanto que ele fala, mas podia ser mais 2 ou 3 judeus. Meus irmãos, com as riquezas que nós temos, o quanto nós podemos investir em pessoas nesta congregação? Responde, igreja. Por favor, receba a palavra de um de seus pastores, ainda que o menor de todos. Por favor, receba essa palavra. Quando Deus nos der riquezas, lembre que o Deus que está te dando riquezas tem um propósito para as riquezas. É que aquilo que nós temos se transforme em motivo para abençoar pessoas, para resgatar pessoas. Esse Deus riquíssimo em misericórdia,
esvaziou-se na cruz completamente. E cada parte de Jesus, Deus, o Criador do universo, se esvaziou para salvar mais um, mais dois, mais três. Eu quero clamar junto com você agora: Senhor, tem misericórdia de nós. E ensina-nos a ter misericórdia das pessoas. Eu vou fazer uma pergunta aqui perigosa, não precisa responder não. Quanto tem na sua conta? Vamos imaginar que Deus nos faça essa pergunta: Gabriel, quanto tem na sua conta? Você acha que Deus está perguntando quantos reais tem na conta dele? Ou será que Deus estaria perguntando quantas pessoas tem na sua conta? Oh, Espírito Santo, revela-nos. Você sabe quanto? Você sabe que eu e a minha família temos uma forte paixão por Moçambique. Você sabe quanto um missionário nativo precisa para viver em Moçambique e fazer a obra do Senhor em tempo integral? Chuta. R$300. Você acredita nisso? Pergunta aos irmãos: quantos missionários tem na sua conta? Está dando para entender? Que o Senhor vai revelando isso para nós. Porque quando Deus olha para nós, Ele está contabilizando pessoas. Ele não está contabilizando coisas. Eu espero, de coração, viu? Eu espero mesmo, que como igreja a gente tenha mais tempo para acumular alguma riqueza, antes que nos tirem tudo. Para isso, para a gente investir em pessoas. Mas quando não tiver muito recurso, fica tranquilo, porque Deus vai mandar para a gente alcançar pessoas. Podemos orar? Pode ficar de pé? Que tal a gente orar a Deus agora, agradecendo a Ele pela misericórdia dEle e pedindo a Ele que nos dê essa mesma graça de ter misericórdia das pessoas. Senhor, nós temos tanto. De fato a gente pode agradecer ao Senhor porque temos muito. Nós temos muito. Oh, temos tanto do Teu amor. Temos tantos dons aqui. Temos tanta riqueza de palavra nos ministrada. Oh, Senhor, temos tanto, tanto, tanto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Quero orar, Jesus, como está na Escritura. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado porque a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Jesus, torna-nos um povo assim, um povo misericordioso demais. Torna-nos um povo misericordioso demais. Torna-nos, Senhor, uma congregação misericordiosa. Torna-nos, Jesus, jovens misericordiosos,
casais misericordiosos. Faz as nossas famílias serem famílias misericordiosas, Senhor, que não fazem questão de conforto, mas fazem questão de pessoas. Amado, eu posso te pedir para você orar por pessoas agora? Você lembra de alguma pessoa passando por alguma luta, alguma situação complicada? Ore por essas pessoas agora. Erga a sua voz. Peça ao Senhor que Ele compartilhe a compaixão dEle. Senhor, assim como o Senhor não virou as costas para a minha miséria, antes o Senhor se inclinou. Também quero, Senhor, me inclinar para as necessidades das pessoas de ouvir o Evangelho e serem salvas. Senhor, eu quero clamar ao Senhor por Jundiaí, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, talvez. O Senhor conhece todos os pecados dessa cidade. O Senhor conhece todas as maldades dessa cidade. Mas o Senhor nos enviou a essa cidade. Assim como nos envia a Itatiba, nos enviou a Itupeva, nos enviou a Jarinu, onde tem irmãos pregando o Evangelho agora. Senhor, faça-nos amar Jundiaí, amar as pessoas dessa cidade, que sim, muitas vezes te causam algum tipo de tristeza, mas o Senhor se inclina, como se inclinou para nós. Oramos por Jundiaí, Senhor. Senhor, eu oro pelo Brasil. O Senhor conhece o Brasil. O Senhor conhece os brasileiros. Mais de 180 milhões de pessoas. Uau! Mais de 40% se dizem cristãos. Senhor, envia-nos com o verdadeiro Evangelho e o coração misericordioso. Senhor, oramos pelo nosso país. Senhor, salva o nosso país. Senhor, salva as nossas famílias. Salva os homens deste país. Salva as mulheres. Salva as crianças desse país. Senhor, salva esse nosso país. Senhor, que a salvação cresça nesse Brasil. Que as estatísticas, Senhor, não sejam estatísticas que falam de aparências ou de palavras, mas que o Senhor tenha um número grande de verdadeiros discípulos nesta terra. Que o Senhor tenha um número grande de cristãos que são verdadeiros seguidores de Cristo. Salva o nosso país. Igreja, você pode levantar sua voz, pode clamar pelo nosso país, igreja. Estamos à beira das eleições, irmãos. Por favor, levante sua voz agora e ore. Senhor, salva o nosso país. Não queremos ser como Jonas e deixar que as coisas sejam como a gente acha que deve ser. Não, nós clamamos até o último instante, porque o nosso papel é sermos intercessores. Salva, Senhor, salva pessoas em nosso país, Senhor. Desbanca, Senhor, todos os esquemas de corrupção, todos os esquemas de pedofilia, todos os esquemas de abuso, todos os esquemas de violência, Senhor, desbanca. Livra a igreja, Senhor, dessa vontade de ir embora da nação como tinha Jonas. Senhor, nós não queremos ir embora do Brasil, nós queremos a salvação do Brasil, Senhor. Porque nós não estamos em busca de conforto, Senhor, nós estamos em busca de pessoas, Senhor.
Quem está, Senhor? Quem está, Senhor, em busca de pessoas? Aumenta essa quantidade de gente, Senhor, que está em busca de pessoas. Nosso Deus, riquíssimo em misericórdia,